estamos com o toque do dia para anunciar, deixar esta mensagem de Deus ao alcance dos teus ouvidos, do teu coração, que Deus possa estar falando com você nesse dia, nesse momento que você está escutando essa live, essa mensagem, né? Hoje nós temos o privilégio de receber aqui no Toque do Dia o pastor Ari, que é pastor ali da igreja neotestamentária da Duque de Caxias, ele tem ali o ministério, e hoje ele vai deixar a sua mensagem aqui no Toque do Dia. Então vamos estar convidando o Ari que chegue até aqui para deixar o que Deus já tem colocado no seu coração, que ele possa transmitir, que precisamos realmente saber o que Deus está falando para nós nesse dia. Por favor, Ari, chega até aqui. Olá, boa noite. É bom estar novamente aqui, participando dessa live do Toque do Dia. E agradecendo sempre aí ao irmão Marcos pelo convite, de estar aqui. E é sempre um privilégio, sempre um privilégio poder falar da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso objetivo essa noite, a mensagem essa noite é falarmos, sobre essa pessoa, a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês nos acompanhassem, primeiro ouvissem a leitura da palavra de Deus, que nós vamos ler, e o tema que nós iremos falar, meditar nesses minutos que estaremos aqui. Como eu já disse, falar sobre o Senhor Jesus. O tema é Jesus, o nome incomparável. Jesus, nome incomparável. E gostaria de ler junto com vocês, lá em Filipenses, na Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 até o 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia fala de alguns homens lá no Velho Testamento. A Bíblia fala de Moisés, fala que Moisés era o homem mais manso que existiu na sua época, o homem mais manso. Mas Moisés não pode salvar. A Bíblia fala também de Abraão. Abraão era o pai da fé e também o amigo de Deus, mas Abraão não pode salvar. A Bíblia fala de Davi, que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi
não pode dar a salvação a ninguém, não pode salvar. Lá no Novo Testamento, a Bíblia fala também de Paulo, o grande apóstolo, o grande pregador, um dos maiores teólogos que o mundo já teve. Mas Paulo também não pode salvar ninguém. A Bíblia fala de Pedro. Pedro era um dos principais apóstolos do Senhor Jesus. Mas Pedro também não pode salvar. A Bíblia fala de Maria. Maria, a mãe de Jesus, um exemplo de mãe, um exemplo de esposa, um exemplo de mulher. Mas Maria também não pode salvar. Não pode salvar ninguém. A Bíblia fala, né? Aí no versículo que nós lemos, que Deus deu um nome ao Senhor Jesus, um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. E diz que todo joelho deve se dobrar diante dele, seja no céu ou na terra. A Bíblia dá um testemunho singular, dá um testemunho da singularidade da sua pessoa, ou do Senhor Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é o verdadeiro homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E ele era e é digno de toda a adoração. Em Colossenses, eu vou ler essa passagem em Colossenses, capítulo 1. Fala da supremacia do Senhor Jesus. Diz que, capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Diz que, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. A Bíblia fala então aí da supremacia do Senhor Jesus Cristo. E tem 3 coisas importantes a respeito de Jesus, aí nessa passagem, né? Primeiro, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele, e para ele. Todas as coisas subsistem por ele, ou seja, todas as coisas se mantêm em ordem por ele. Colossenses 2:3 fala também, em Colossenses capítulo 2, versículo 3, fala em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Um grande homem de Deus lá no Velho Testamento, chamado Jó, lá no livro da sabedoria, né? Jó diz assim: onde está a sabedoria? Onde eu posso encontrar a sabedoria? Aliás, todas as perguntas, todas as questões, os questionamentos de Jó, que ele fez lá no seu livro, a resposta está no Senhor Jesus. E esse questionamento que ele fez aqui, onde está a sabedoria?
E Colossenses diz que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos no Senhor Jesus. Tem uma passagem que fala sobre a rainha de Sabá. Jesus mesmo falou sobre a rainha de Sabá e de Salomão. A Bíblia fala que Salomão era um dos homens mais sábios da sua época. E diz que a rainha de Sabá, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E diz que quando ela estava diante de Salomão, ela colocou diante de Salomão todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos. Ela colocou diante de Salomão. E a Bíblia fala que Salomão deu resposta a todas as perguntas, a todos os questionamentos que a rainha de Sabá fez. E o Senhor Jesus, falando dessa passagem, ele diz: a rainha de Sabá vai entrar em juízo, com essa nação, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele fala assim: e eis aqui está, quem é maior do que Salomão? Esse é o nome, o nome incomparável. Jesus, o nome incomparável. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, fala que Jesus, ele é o poder de Deus. Jesus é o poder de Deus. Que Jesus é o mistério de Deus. E fala que Jesus é a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, que nós lemos, diz que ele é antes de todas as coisas. Que Jesus é antes de todas as coisas. Ou seja, ele é eterno. Jesus é eterno. Quando Jesus falava com os religiosos daquela época, com os fariseus, ele se referiu a Abraão, aos fariseus, Ele disse que Abraão viu os dias dele, os dias do Senhor Jesus, e se alegrou com os seus dias, com o dia de Jesus. E os fariseus disseram para Jesus: mas você não tem 40 anos e você já viu Abraão? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu existo, eu sou eterno. Antes que Abraão existisse, eu sou. E a Bíblia fala de Jesus e atribui a ele títulos que ultrapassam a naturalidade. Ou seja, a Bíblia atribui ao Senhor Jesus títulos sobrenatural. A Bíblia fala que ele é o Messias. A Bíblia fala que ele é o Messias, que ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. A Bíblia fala que ele é o servo do Senhor. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Ele é a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o último. Ele morreu. Ele está vivo. Ele morreu e está vivo. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, se referindo ao Senhor Jesus, que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Príncipe da paz. E ele tem poder. Jesus tem todo o poder sobre a natureza. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 37, versículo 40 e 41, fala sobre quando os apóstolos do Senhor Jesus estavam lá no mar,
no barco, e veio uma tempestade e o mar se agitou, e muito vento, né? Muito vento, uma tempestade. E eles disseram ao Senhor Jesus, que estava ali tranquilo no barco, dormindo, eles acordaram ao Senhor Jesus e disseram ao Senhor Jesus: não se te dá que nós pereçamos. E Jesus levantou e repreendeu o mar e repreendeu o vento. E o mar se acalmou e parou o vento. E os apóstolos, aqueles que estavam com Jesus, eles disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Ele andou sobre o mar. O Senhor Jesus andou sobre o mar. Caminhou sobre as águas, o Senhor Jesus. Ele ressuscitou mortos. O Senhor Jesus ressuscitou mortos. Lá em Lucas capítulo 8, versículos 50 até o versículo 55, ele ressuscitou uma menina. Até os mortos lhe obedecem. Até os mortos lhe obedecem. Em João capítulo 11, versículo 37 a 39, fala sobre um homem chamado Lázaro, que era amigo de Jesus, estava doente e veio a falecer, a morrer. E muitos dos fariseus, aqueles que conheciam a Jesus, o povo, né, a multidão, disseram: mas não podia ele, que curou doentes, que curou enfermidades, né, que fez com que os surdos ouvissem, que os mudos falassem, né, não podia ele curar a Lázaro? Jesus disse às pessoas ali para que retirasse a pedra ali do túmulo de Lázaro. E as pessoas disseram, né, as irmãs de Lázaro: mas Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está aí no túmulo. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, e ele ressuscitou a Lázaro. E as pessoas ali admiravam, né? Até os mortos, né? Até os mortos lhe obedecem. Jesus era e é perfeito. Jesus era e é perfeito. Quando ele estava diante da multidão, diante dos religiosos ali, lá em João capítulo 8, versículo 46, ele estava ali diante da multidão e ele disse assim para a multidão: quem de vocês me acusa ou me convence de pecado? Quem de vocês pode mostrar em mim algum pecado? Qual homem, qual pessoa pode chegar diante de alguém, né? Vou dizer eu mesmo, né? Posso falar, quem de vocês, né, pode me apontar um pecado, uma falta, né? Tá lá minha esposa, meus filhos, né, meus amigos, falam: você é isso, você é assim, você é assim, você é assim. Qual pessoa no mundo poderia falar como Jesus disse: quem de vocês pode me apontar ou me acusar de pecado? Quem de vocês me acusam de pecado? Jesus era perfeito. Nele não havia pecado. Ele disse lá para João, lá em Apocalipse, quando João o viu, né? Ele se revelou a João, não era mais aquele Jesus crucificado, era o Senhor Jesus cheio de glória, toda a glória. João viu ele e caiu aos seus pés e ele disse: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para sempre. Jesus é o nome incomparável.
Ele é o caminho para o céu. Jesus é o caminho para o céu. Como nós falamos bem no início da mensagem, né? A Bíblia fala de Abraão, fala de Moisés, fala da bom testemunho, né? de Davi, de Moisés, de Paulo, de Pedro, de Maria. A Bíblia dá bom testemunho de todas essas pessoas, mas nenhuma delas pode levar a pessoa ao céu. Jesus disse que ele é o caminho para o céu. Eu sou o caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As palavras do Senhor Jesus. Disse um grande líder de uma seita, que levou bastante pessoas a segui-lo, né? A segui-lo. Esse líder disse assim, quando ele morreu, ele disse: eu estou morrendo e não encontrei a verdade. E o Senhor Jesus, ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. O único túmulo, todos os túmulos dos grandes líderes das religiões, das seitas, ou de qualquer pessoa comum, todos os líderes estão escritos lá no túmulo, está escrito: aqui jaz. Está aquela epígrafe: aqui jaz. O único túmulo que não está escrito nada, ao contrário, o anjo disse: ele está vivo. Ele está vivo. Foi o do Senhor, foi do Senhor Jesus. E eu gostaria de terminar essa pequena mensagem lendo em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória, pois a ele eternamente. Vou repetir. Porque dele, falando do Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que sigamos, né, esse nome incomparável, Senhor Jesus. Este é nosso irmão Ari, pastora Ari, ali da Duque, e realmente é importante, né? É Jesus Cristo, né? Realmente podemos citar vários personagens bíblicos, né? Como citou Ari, vários, né? Mas somente Jesus Cristo morreu por cada um de nós, só Ele deu a vida por nós, né? Essa segurança, essa paz que preenche a nossa vida somente em Jesus Cristo, né? Graças a Deus pela palavra e por Jesus Cristo, né? Por vir resgatar a cada um de nós, aonde nos encontramos, né? Veio resgatar. E queremos agradecer a Ari, né? Está com sua esposa Noêmia aqui hoje no Toque do Dia. Queremos agradecer pela sua participação, Ari, e que primeira oportunidade você estará aqui de novo. E aqui encerramos o Toque do Dia dessa quinta-feira. Deus abençoe a todos.